Bem, boa tarde a todos e todas que estão hoje aqui. Agradeço muito os intérpretes. Agora temos a Stephanie, que vai estar interpretando o nosso contato, está intermediando esse contato entre nós. E passo a palavra, então, para a Lígia, que vai explicar um pouquinho, que é ela que vai ser a grande mediadora da mesa Artes Visuais e Inclusão. Obrigada. Obrigada, professora. Boa tarde, gente. Quero dar boas-vindas a todo mundo que está aqui presente. É um prazer mediar essa mesa de artes visuais e inclusão junto com a professora Elaine. Essa é mais uma edição do projeto integrado, que tem esse objetivo de promover uma integração entre os cursos de bacharelado e licenciatura de artes visuais, né? Assim como suprir algumas demandas da nossa formação, que às vezes não encontram espaço dentro do currículo, né? Eu vou iniciar fazendo uma autodescrição para as pessoas que têm baixa ou nenhuma visão. Eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos, estou usando uma blusa branca, um colar de contas marrom. Ao meu lado direito, no fundo, ao lado direito tem uma planta com folhas longas. Do lado esquerdo, um cartaz com fotos de passarinhos. Hoje a gente vai contar com esse privilégio da presença, né, do trabalho dos intérpretes de Libras, que são aqui da UDESC, que é a Stephanie, e no segundo momento o Gilliard. Então eu queria falar um pouquinho sobre como vai funcionar essa dinâmica do nosso diálogo aqui hoje, né? Nós teremos 3 momentos de fala. Nesse primeiro momento, as nossas convidadas vão se apresentar, né? Fazendo a sua autodescrição também, falando um pouquinho sobre onde trabalham hoje. Aí a gente vai ter um segundo bloco, um segundo momento de conversa, em que elas vão adentrar um pouco mais o trabalho delas. E aí a ideia é que num terceiro momento a gente faça uma abertura maior na nossa conversa, a partir de uma discussão sobre os desafios da inclusão na contemporaneidade. E aí, a partir disso, vocês, quer dizer, em todo o tempo, né, vocês podem ir colocando seus comentários e perguntas no chat, mas vai ser nesse momento para tentar aproveitar melhor a presença das convidadas aqui e o nosso tempo, né, que é curto. A gente vai deixar para esse terceiro momento para fazer a leitura dessas questões e traçar um pouco mais esse diálogo, né? Lembro que o formulário de presença vai estar sendo colocado ali no chat, vocês podem preencher para ganhar o certificado, né? Também. Eu estou bem feliz de estar aqui com essas 3 mulheres incríveis, com trabalhos incríveis. Agradeço já, muito obrigada por terem aceitado esse convite para estar aqui conversando com a gente hoje. E agora, então, eu passo a palavra para vocês. Primeiro para a Camila, depois para a Vânia, e então a Janaí. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês perceberam que eu estou com a minha câmera do computador desligada, e é proposital. Eu sou professora de arte da ASIC, que é a Associação Catarinense para a Integração do Cego, e eu farei a minha autodescrição de um modo que vocês possam apenas me ouvir e não me ver a princípio, para que vocês se coloquem nessa condição da pessoa com deficiência visual. Então, eu sou uma mulher branca, eu tenho os olhos castanhos, eu uso batom rosa, eu uso brincos vermelhos, meu cabelo é castanho, liso e comprido, eu estou vestindo uma blusa preta, eu uso fones de ouvido brancos, eu estou sentada na sala da minha casa e ao fundo aparece uma parede amarela, uma porta de madeira, um espelho e quadros coloridos de pintura. Muito bem, Vânia? Ok, desculpa. Então, eu me chamo Vânia Pires Franz de Matos e eu vou fazer também a minha autodescrição. Eu sou de pele clara, meu cabelo atualmente está meio loiro, meio ruivo, né?
Eu tenho olhos castanhos, tenho cabelos compridos, estou usando uma blusa verde, óculos, e estou sentada também na sala da minha casa e ao fundo uma parede branca em alto relevo. Então, eu, Janaí, sou branca. Opa, gente, acho que falhou um pouquinho o áudio aqui. Aí também? Aí, sim, falhou um pouco seu áudio, Janaí. Eu vou voltar para a Vânia talvez falar sobre onde ela atua, né? Pode ser, Vânia? Com Enquanto a certeza. Janaí arruma o seu... Tá bom. Eu atuo na Fundação Catarinense de Educação Especial. Eu já trabalhei em 2008 no SENET, o Centro de Educação e Trabalho, e atualmente, né, desde 2010, eu estou no Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação, tá? O NAS. E ali eu trabalho com alunos com superdotação. Que ótimo, Vânia. E a sua formação também para as pessoas? A minha formação, eu sou formada em licenciatura plena pela UDESC, né, em artes plásticas, e a minha especialização é educação especial e práticas inclusivas. Obrigada. Eu não sei se a Camila quer também integrar alguma coisa sobre formação, Camila? Sim, eu sou graduada em artes visuais pela UEL, pela Universidade Estadual de Londrina, e tenho especialização também na educação especial. Que ótimo. Eu não sei, eu não estou conseguindo agora ver a Janaí, ou acho que ela está retornando. Voltei. Conseguiu? Obrigada, Janaí. Você pode agora se apresentar, por favor? Então, eu estava falando do meu sinal, né, que é com essa configuração de mão. Esse aqui é o meu sinal em língua de sinais. É muito importante para a comunidade surda a gente apresentar o nosso sinal, né, porque isso quer dizer que você já teve contato com algum surdo, você já saiu do teu lugar de comodidade e foi atrás da comunidade surda, ou através de um amigo, ou um familiar, ou um professor. Então, você já se dispôs a entrar em contato e essa comunidade te dá esse sinal, que é um batismo, né, que é um nome em língua de sinais. E eu sou doutora, né, em artes visuais, bacharel e licenciada pela UDESC, com mestrado também na UDESC, na linha de ensino de artes visuais. Estou muito feliz com esse encontro e a UDESC é a minha segunda casa, assim, que toda a minha formação, mais de 20 anos de UDESC, tá? Obrigada. Lígia, com você. Então, vamos para o nosso segundo bloco. A Vânia. Então, gente, só um pouquinho aqui para eu estar... Deixa eu ver se eu consigo ou não. Pode me ajudar aqui? Vânia vai compartilhar um PPT com a gente, né? Para iniciar. Okay. Então, está aparecendo aqui para mim uma janela que abriu quando... Enfim, eu não tinha tocado em nada. Apareceu uma janela aqui, eu vou ver se meu filho tira aqui para mim. Sei. Ok, fica tranquila. E, a hora que você puder, compartilhe a tela. Sim. Então, gente, enquanto ele vai ajeitando, eu vou, para não perder tempo, já estou falando, tá? A minha atuação como artista plástica e também como arte educadora sempre teve uma preocupação assim bem grande também com a inclusão. Eu atuei em várias idades, né, faixas etárias, desde da pré-escola até o supletivo e pré-vestibular, então eu tive a oportunidade de estar transitando por todas essas fases, né, da infância, da adolescência, também da fase adulta. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas experiências, tanto como artista plástica, quanto professora, né? Então,
como eu já havia dito, né, eu trabalhei nas séries iniciais, no ensino médio, no vestibular, e principalmente no ensino médio eu trabalhei muito com em cursinhos também, junto. Então, nós fazíamos um trabalho e que nós tínhamos que estar expandindo e levando também alunos para fazer visitação e tal, e principalmente na parte que preparava para vestibular. Então, nós íamos muito como é que se diz, exposições, feiras e coisas do tipo, e principalmente quando nós tínhamos exposições de artistas assim bem famosos, que talvez até estivessem expondo aqui, então isso acabava aguçando bastante para que eles pudessem estar mais empolgados. Mas em algumas vezes também, isso quando nós não estávamos com pré-vestibular, no ensino médio, nós tínhamos algumas dificuldades de estar levando eles nessas visitações, né? Enfim, então eu estou falando muito rápido, né? Então eu acabei desenvolvendo um projeto, né? Aprendendo a gostar de artes, onde eu mesma levava as minhas obras e fazia uma exposição itinerante, e eu trabalhava em várias escolas também, simultaneamente. Dali nós fazíamos releituras de obra, discutíamos, né, refletíamos sobre os fundamentos da linguagem visual, os elementos que eles observavam, o parecer de cada um diante da obra. E isso teve uma repercussão muito grande, a ponto de que depois eles também produziram coisas muito significativas, e nós fizemos algumas exposições no decorrer desse tempo que eu lidei com esse público, né? Então, também em escolas públicas eu acabava sempre por estar desenvolvendo pinturas murais, e, enfim, era uma forma de estar trabalhando com eles, então, com as artes, e sempre que possível levávamos, aí com menos frequência, então, que é devido à dificuldade do transporte e tudo mais, com menos frequência levávamos, então, algumas exposições. E foram trabalhos, assim, mais, digamos que... deixa eu voltar aqui. Queria voltar. Deixa eu ver aqui. Pulou um slide. Como é que faz? Okay. Então, aí o que eu tenho aqui para estar apresentando para vocês agora é os alunos da Fundação Catarinense de Educação Especial, cujos trabalhos foram desenvolvidos no Centro de Educação e Trabalho, CENET. E com isso, eu vou apresentar para vocês agora, então, algumas peças, alguns trabalhos que eles fizeram. Eles precisavam muito de trabalhar com o concreto, né? Eles, geralmente, a temática deles para desenvolver a arte não trabalhava muito em cima da abstração, né? E a gente compreende até o porquê. Eles precisavam realmente dessa interação, dessa vivência, e o concreto para eles tinha muito mais significação. E uma forma deles trabalharem era muito interessante, que eles passavam a minimizar as suas dificuldades na potencialidade dos outros. Então, aqui, como vocês podem ver, numa das fotos, um está ajudando o outro, né? Um colega ajudando o outro. E assim, eles conseguiam estar trabalhando em equipe e produzindo trabalhos bem interessantes, e eles sempre eles vibravam muito com tudo que faziam e se esmeravam muito também. Nós tínhamos uma temática que nós explorávamos constantemente em virtude do contato direto que eles tinham com apresentações folclóricas, principalmente. Então, nós levávamos eles na Escola de Oleiros, algumas feiras de artesanato, apresentações na UFSC, CEPEX. Então, eles tinham esse contato, muitas vezes a parte do folclore, a parte cultural, acabava sendo apresentada, e isso eles vibravam muito. Então, a temática mais utilizada era realmente a de base açoriana. Então, nós tínhamos vários grupos de trabalho que eles estavam sendo preparados realmente para serem incluídos no mercado de trabalho, em várias frentes, né? Em várias habilidades. Tínhamos que eram da lavanderia, outros da padaria, outros de auxiliar de escritório. Tínhamos também um grupo específico, um curso específico de auxiliar de ceramista. Então, eles vinham uma vez por semana comigo, né? E assim eles tinham esse atendimento. Já o curso de auxiliar de ceramista, nós tínhamos a carga horária cheia, né, durante todo o ano. Então,
Opa. Aqui. Então, nós passamos a estar... Deixa eu só voltar aqui, gente. Desculpa, eu estou meio atrapalhada porque eu estou no computador do meu filho, ele é hipersensível. Qualquer coisinha já. Aqui, nós, com essas peças que foram produzidas, né, eu não estou expondo tudo aqui, enfim, tem outros processos também, como o da pintura desses objetos, a esmaltação, né, produção de telas também, eles faziam na parte, inclusive, de marcenaria também alguma coisa, com obras de arte, que nós podíamos estar explorando obras de arte de autores, inclusive catarinenses, e eles faziam quebra-cabeças, coisas desse tipo. E eles participaram, né, o Senet participou de várias edições da Feira das Nações, da Feira de Artesanato Internacional que tinha aqui em Florianópolis. E eles faziam, inclusive, workshops. Então, era um momento de destaque para eles, né? E, assim, o contato maior que eles tinham, principalmente essa vertente da arte, que seria o artesanato, algo mais palpável, mais significativo e concreto para eles, né? Então, ainda falando do Senet, nós tivemos uma experiência bem importante, que eu creio, acabei elencando para estar dividindo com vocês, que foi um workshop feito no Núcleo de Estudos Açorianos. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, aí vocês me deem um toque, né? E aí, nesse grupo de estudos açorianos, então, nessa primeira foto, nós temos os alunos fazendo workshop, ensinando outras pessoas a trabalharem com a modelagem em argila. Só para esclarecer, né? Vocês estão vendo que tem essas tarjinhas, eu passei a cobrir todos os rostos, porque nós tínhamos permissão para utilizar a foto de alguns, mas não de todos, né? Então, a gente acabou por cobrindo de todos, para não haver distinção. Temos também a segunda foto, alguns grupos também dos colegas do próprio Senet que foram visitar também a exposição. Temos fotos apresentando o nosso trabalho na nossa oficina, alguns elementos, e a parte da exposição no Núcleo de Estudos Açorianos, né? Então, expostas aqui também, nessas fotos. Claro que tem todo um projeto, tem todo um porquê, né, dessa temática, a forma como nós trabalhávamos. Infelizmente, a gente não tem mesmo como estar se estendendo para estar abordando isso, né? Então, agora também eu queria destacar um projeto que nós fizemos, foi de um presépio em tamanho maior que o natural, onde eles trabalhando dessa forma, né, amenizando a dificuldade de um na habilidade do outro, trabalhando em conjunto, eles aprendiam de forma muito mais eficaz, né? Então aqui eles estavam preparando as contas, as roupas, eles opinaram sobre como fazer toda, né, essa vestimenta, os reis magos, enfim, Maria, José, e toda a produção, e colocamos a palha. Então, todo esse processo de produção, né, que, claro, é voltada mais ao artesanato, mas sempre com muita coisa a gente explorava com eles, pontos dentro das artes em que a gente podia fazer referência, como algumas obras pintadas de presépios, de grandes autores. Então, a gente fazia um link dessa forma, né? E agora, como artista plástica, ali então como professora eu pude atuar dessa forma, né? Tanto na rede pública, particular, no ensino regular, quanto no Senet. Mas como artista plástica eu tive e tenho ateliê aqui em São José, e já também fiz o uso durante um período da Casa de Cultura de São Pedro de Alcântara, né? Cedida pela prefeitura para os artistas, onde vocês podem, né, quem puder observar em algumas fotos, nós fizemos um projeto ali como artista plástica, uma forma de estar trabalhando com a comunidade de lá, e então a prefeitura trouxe, foi pegando os alunos em casa, foi num feriado, e eles foram lá para estar trabalhando com a modelagem cerâmica também. Foram 2 momentos, foi um momento muito rico, nós tínhamos ali pessoas de várias etnias, podemos dizer isso, tínhamos também um grupo pequeno de alguns indígenas que passaram a morar
ali, né, em São Pedro, e a gente observava muito a extrema habilidade deles, então foi uma experiência muito rica. Num segundo momento, nós tivemos também a parte da pintura, depois da queima, né, que nós fizemos, eles foram também novamente, e puderam depois levar as peças para casa e ter as peças expostas. Temos outras fotos mais abaixo, também do mesmo local, da Casa de Cultura de São Pedro de Alcântara, onde o nosso ateliê estava situado lá. E aqui nós temos alguns alunos, mas aqui já dessa vez com alunos do Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação, que também eram meus alunos. Então foram convidados para passar algumas tardes lá com a gente, tá fazendo uma produção livre dos seus trabalhos, né? Então foi muito proveitoso também. Uma outra e última foto, então, no ateliê aqui em São José, onde eu moro, próximo de onde eu moro hoje, né? Com alunos também do Senet, que vieram para estar conhecendo assim a nossa produção. Tinha objetos muito curiosos, como uma urna funerária, né, que nós fizemos com todo o apoio de um arqueólogo que veio fazer um trabalho com a gente. Então a gente explorou isso com eles. Para os que podem ver, né, seria aquela peça que ovalada que está lá no fundo sobre a mesa. Enfim, então nós fizemos todo um projeto e passamos a descrever e trabalhar essa temática com eles também, de arte rupestre, nesse local aqui, né, onde eu trabalhava, então o meu próprio ateliê, né. Então essas foram algumas experiências, assim como artista plástica, que eu pude estar trabalhando com eles. Ainda na fundação, nós tínhamos também o hábito, né, uma prática nossa de estar sempre levando os alunos a outras exposições, outras feiras, tanto de arte quanto de artesanato. E participamos também na CPEX. E uma das ações era convidarmos artistas que pudessem estar conosco, para que eles não tivessem também só o apoio e a mediação da professora deles, que mesmo como artista plástica, eu queria que eles pudessem estar expandindo, né, novas linguagens e um contato mais intimista com alguns artistas. Nessa primeira foto, nós temos, então, um painel, uma pintura mural, feita pelo artista Bruno Barbi, e que gentilmente foi lá e trabalhou conosco em parceria, de um modo muito, enfim, muito envolvido, né, com todos esses meninos que gostaram demais dessa produção, dessa participação, trabalhavam em equipe, e ao finalizar essa obra, então depois os meninos inspirados motivados por essa ação, passaram então a elaborar alguns desenhos, alguns bonecos, outros uma árvore que tinha toda uma significação, e fizemos esse painel então, que trata, né, da educação especial, com alguns detalhes em alguns meninos. Ali tem um cadeirante, enfim, né, o baixa visão e outros mais descritos na visão dos alunos, né, que puderam estar desenhando e pintando esse painel. Está lá até hoje, então. Então, foi um momento também de um trabalho em equipe que a gente estava trabalhando com eles. E para chegar nesse ponto, nós também trabalhamos muito em apresentar para eles obras de arte que descrevessem, né, que tivessem a ver com a pintura mural dos grandes artistas, dos artistas antigos. Então eles passaram a ter uma visão assim dos afrescos e desse tipo de pintura feita também ao ar livre, de modo mais contemporâneo, grafites e tudo mais. E eles optaram então por essa linguagem, essa forma de estar se expressando, que lembra mesmo um desenho assim de criança, né, bem infantil, mas muito lúdico, e que entre eles foi um sucesso, né? Aqui embaixo, na apresentação, nós temos algumas fotos de algumas exposições dos trabalhos também do NAS, né? Desses alunos que têm os indicadores de superdotação. Então, são alunos com rendimento acima da média, né? Que possuem características, comportamentos de altas habilidades e superdotação, e que têm também uma criatividade bem acima da média, bem expressiva, e também um grande envolvimento com a tarefa. São algumas das características mais fortes que eles têm, que seriam os 3 anéis de Joseph Renzulli, que norteia o nosso trabalho, né?
Então, aqui nós temos a primeira foto embaixo, né, à direita. Nós temos uma exposição chamada Faces, onde nós expusemos na Casa da Cultura, da Casa Municipal de Cultura de São José, no Centro Histórico. E a penúltima foto embaixo também foi um outro trabalho feito com uma dupla de artistas, eu posso chamar assim de artistas já, que eram nossos alunos, né? Que era Rafael Martins e a Lupo Kroll, e também alguns trabalhos, e ali foi na UFSC, né? E na última foto, então, nós estamos ali representando a exposição que foi feita no Espaço Cultural das Livrarias Catarinense. Nós fizemos muitas outras exposições, havendo anos que essa edição ficava, às vezes, as nossas exposições ficavam em 5, chegavam a 4 ou 5 por ano, né? Em alguns momentos, alguns anos. Vânia, desculpa te interromper, só para te lembrar do tempo, a gente chegou a 15 minutos, tá? Tá bom, obrigada. Eu já estou concluindo. Então, aqui nós temos também uma das nossas funções dentro do NAS, do Núcleo de Estudos, do NAS, o Núcleo de Altas Habilidades de Superdotação, está promovendo, fomentando, depois de avaliar os indicadores de superdotação, nós estarmos dando suplemento, ou seja, aquilo que a escola às vezes não dá conta devido à demanda do aluno, né? Então ele vem buscar esse suplemento no nosso núcleo. Para isso ele passa por uma avaliação processual e da qual eu sou a professora da oficina de artes plásticas e visuais. Então, nesse processo de estar dando visibilidade para o aluno, muitas vezes eles passam por entrevistas, eles saem em jornais, né? Eles vão lá e filmam. Durante as exposições que são feitas, eles então têm oportunizado a visibilidade do seu produto, né? E deles, do talento deles. Numa segunda foto, nós temos também alguns alunos nossos visitando a Escola Municipal de Oleiros. Depois temos aqui uma visita também no ateliê dos artistas Osmarina e Paulo Vilalva. E mais aqui abaixo nós temos então o primeiro simpósio internacional de escultura em pedra, que ocorreu em São José, no qual eles puderam não só visitar, mas também tiveram o privilégio de participar, cortando algumas pedras, que gentilmente alguns artistas fizeram para eles, né, essa oportunidade. Por último, aqui temos uma visita que nós fizemos, inclusive foi mediada, né, pela nossa querida Maria Helena, lá no MASC, e também pelo querido Sérgio Prosdóximo, que sempre nos recebe tão bem. Então, aqui são uma das ações também, né, apresentadas, que todas essas nossas visitas, todo esse processo é um processo de construção para que eles possam estar se inspirando e também estar trabalhando em futuros projetos. Tem um projeto aqui que é um projeto que eu tenho muito carinho por ele, porque foi um projeto que é bem extenso, né, bem longo, e então vários processos, tanto na tiragem dos moldes, na criação, nas pinturas, na queima, enfim. Alguns dos nossos alunos participaram da edição da Calparade, quando teve a edição aqui em Florianópolis. E aí um dos nossos alunos se classificou, teve o nome divulgado em jornal, na rádio, mas foi muito difícil, não sabíamos que ele precisava de um patrocínio. E tentamos de diversas formas, e essas vaquinhas que eram expostas não eram tão baratas assim, eram realmente bem onerosas. E então resolvemos fazer, para que os alunos não ficassem frustrados, nem o que se classificou e os demais que participaram, resolvemos fazer um trocadilho. Então fizemos cal na parede, porque as nossas vacas, elas seriam os 3 modelos, a vaca pastando, a vaca em pé e a deitada, seriam colocadas na parede, literalmente. E esse trocadilho cal na parede, porque usava-se muita cal para pintar as casas de estilo açoriano, e a temática que eles desenvolviam era realmente a pesquisa de tudo que pudesse estar relacionado com a cultura de base açoriana. Então, eles fizeram, nós tivemos uma repercussão excelente,
expusemos no shopping, em outros lugares também, de bastante visibilidade, e foi uma experiência muito gratificante para eles. Tem esse projeto, que é um projeto que ele é a nossa ideia principal, fazemos uma exposição itinerante, onde os alunos eles passam a trabalhar com os poemas do Cruz e Souza, e à medida, a cada ano, quando esses alunos atingem o nível 3, né, de excelência ou de maior domínio e compreensão das artes e alguns domínios de técnicas também, eles passam a estar ilustrando e buscando formas de se expressar bem peculiares, né, individuais, para estar representando o entendimento que eles têm da visão de vários, um pouco mais poética dessas poesias do Cruz e Souza. Então, aqui só alguns destaques, e eu estou divulgando alguns que já foram expostos, porque nós temos também alguns que são algumas obras inéditas ainda para expor. Então, a cada ano, à medida que vamos aumentando esse número, e já estamos com mais de 20 obras, são obras grandes, de 60 por 90, então, nós vamos expondo em lugares públicos, né, que possam estar realmente contribuindo para uma boa visibilidade para o trabalho desses alunos. Então, é um projeto que ele não é engessado, ele é um projeto que ele realmente é bem aberto e nos permite estar cada vez mais ampliando e aumentando, né, não só o número, e também outros formatos nós queremos estar trabalhando em cima desse projeto. E eu finalizo, então, aqui apresentando o banner, né, que fala um pouquinho, né, dessa invisibilidade que algumas pessoas, algumas personalidades têm diante do público, e essas pessoas dão nomes, né, a monumentos, a construções, enfim, a prédios, a praças, e muitas vezes a gente não sabe quem são. Então, eu tenho só a agradecer. E eu encerro por aqui, né, agradecendo a todos que participaram desses projetos todos e que viabilizaram, e também a oportunidade de estar compartilhando com vocês. Obrigada, Vânia. Adorei o calo na parede. Muito bom ver a maneira como os professores também se utilizam de maneiras criativas, né, para ressignificar algumas dificuldades, né? Sim. Eu vou passar, então, a palavra para a Camila agora. Certo. Pessoal, então eu fiz um primeiro exercício com vocês, onde eu estava com a minha câmera desligada, né, justamente para contextualizar a realidade de uma pessoa com cegueira ou baixa visão, para que vocês fizessem esse exercício, né, da escuta sem a visão. Portanto, agora eu ligo a minha câmera, tá? Para vocês poderem me ver um pouquinho. Pronto, deixa eu só enquadrar aqui. Eu vou compartilhar a minha apresentação. Deixa eu só organizar aqui. Pronto. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência na ASIC, que é a Associação Catarinense para a Integração do Cego, e eu fiz uma apresentação intitulada O Ensino da Arte para Além da Visualidade. Então, eu trago um pouquinho da minha formação, né, que eu já havia relatado, no Paraná, em artes visuais, especialização na área da educação especial. Eu atuei no Paraná 5 anos como educadora da rede pública, e quando eu me mudei para Florianópolis, eu tive o privilégio de trabalhar na SIC, né, e eu sou professora também da Fundação, mas cedida para trabalhar na Associação Catarinense para a Integração do Cego. A SIC, ela é uma organização não governamental que fica localizada no bairro Saco Grande, aqui na cidade, possui 44 anos de existência, e nós trabalhamos com a reabilitação social do público cego e baixa visão. Nós atendemos pessoas de todas as faixas etárias, desde bebês até idosos. E uma coisa que é importante contextualizar vocês é que grande parte dos nossos alunos são pessoas que já enxergaram e perderam, portanto, a visão ou estão nesse processo, né, de perda visual.
E vários são os fatores, né, que resultam a perda visual, como glaucoma, diabetes, toxoplasmose, entre outros. Isso diz a nós que todos estamos sujeitos a adquirir uma deficiência, né? E também é importante salientar que essas pessoas que já enxergaram, elas possuem em suas memórias registros deste mundo visual, né? Memórias visuais sobre cores, sobre objetos, sobre espaços. E a cegueira ou qualquer outra deficiência é uma característica do indivíduo, é uma condição. E ela não deve ser vista como um sinônimo de capacitismo, né? Porque todos nós, tendo deficiências ou não, aprendemos de maneiras singulares, de formas distintas, né? Portanto, a acessibilidade, ela ocorre por meio dessas relações humanas, na troca de saberes, na igualdade de condições, nas singularidades. E a SIC, ela tem esse objetivo de explorar o potencial das pessoas com cegueira, com baixa visão, por meio da reabilitação, da busca de direitos desses indivíduos, promovendo a sociabilização, a autonomia, em atividades de orientação e mobilidade, atividades diárias de convivência, de lazer, de esporte, de cultura, de cidadania. E é importante que a gente pense também que pessoas visuais, videntes, compreendem o mundo basicamente por meio deste recurso, que é a visão. E quando a pessoa está nesse processo de perda visual, ou quando ela nasce cega, ela precisa compreender o mundo e buscar recursos por meio de outros sentidos, né? Como a audição, o tato, o olfato, o paladar, e que existem recursos educacionais acessíveis que facilitam essa compreensão do mundo, né? E podem ser múltiplas possibilidades, né? A audiodescrição, que é o que mais se utiliza, a própria estimulação visual, as tecnologias assistivas, recursos táteis, adaptações curriculares. E eu trago o porquê a arte é tão importante para a SIC, para esse processo de reabilitação dessas pessoas que estão passando por esse momento de perda visual, porque a arte faz parte do mundo, né? Ela está nos sons que ouvimos, nas imagens do cotidiano, no movimento dos nossos corpos, naquilo que tocamos. A arte nos instiga a explorar a imaginação, a criatividade, as nossas percepções, subjetividades, porque a arte é um campo expandido e ela está associada com outras áreas do conhecimento, porque a arte é o nosso lugar de fala, de escuta, de troca de experiências, porque a arte pode ser terapêutica, pode nos possibilitar uma amplidão e uma consciência crítica da sociedade, e isso é muito importante para as pessoas com deficiência. E se a gente for pensar, a arte passou por muitas transformações ao longo do tempo, né? Basta pensarmos que a arte, ela sempre foi muito visual, sempre exigiu a observação, a passividade dos espectadores. E como é que ficavam, então, as pessoas com deficiência visual nesse espaço, né? Hoje, no presente, com a contribuição da arte conceitual e da arte contemporânea, a arte proporciona esse universo da interação, esse universo da sensorialidade, onde os espectadores são ativos e coautores das obras, e isso amplia, né, a possibilidade e a percepção para pessoas com deficiência. E vou te interromper só um segundinho, Camila, que a gente está fazendo a troca aqui dos tradutores. Giliad, tudo bem? Obrigada, Camila. Posso continuar? Por favor. Sim, tá. Então, lá na SIC,
o trabalho desenvolvido dentro do campo das artes plásticas são oficinas de pintura, de escultura, de cerâmica, assim como grupos teóricos sobre a história da arte, debates e visitas em museus e espaços culturais. Então, o público que frequenta essas oficinas geralmente são jovens, adultos e idosos, porque os nossos alunos eles têm o total direito de escolher as propostas de atividades que eles vão realizar, né, de acordo com os gostos pessoais e também as necessidades. E pensando, então, nas aulas de arte da SIC, o objetivo é que esses alunos eles possam despertar esse interesse pela cultura, por essas vivências em espaços culturais, possibilitar experiências múltiplas por meio de materiais artísticos diferenciados, estimular a expressão das subjetividades, da produção artística, e também pensar que esse público cego, eles têm total acesso a experimentar a arte, propor arte e ser consumidor de arte, né? O que se cria são estratégias para que essas ações se tornem acessíveis a todos. E uma das grandes desafios que eu desenvolvi na SIC e que sempre é uma expectativa grande, né? A gente que é professor convive com essas diferenças e com os acertos e erros, mas como eu também sou artista visual e eu tenho um trabalho em pintura, o meu grande desafio foi trabalhar o desenho e a pintura com as pessoas com deficiência visual, justamente com essa proposta de romper esse estereótipo de que uma pessoa cega ou baixa visão não tem a funcionalidade de fazer um trabalho nessa área, né? Também porque o desenho permite que para pessoas com deficiência visual compreender a aparência visual e tátil desses objetos do mundo, né? O desenho oferece uma oportunidade de síntese, simultaneidade e totalização dessas formas de objetos como recurso cognitivo, né? Então, nessas aulas, esses alunos exploram materiais diversificados, conhecem os elementos formais da pintura, conhecem a obra de outros artistas, desenvolvem a imaginação, a criatividade, a criação poética, por meio de técnicas, então, facilitadas, recursos adaptados, né? Eu trouxe uma série de imagens para estar mostrando para vocês. É claro que o ideal é que eu pudesse descrevê-las com maior calma possível, porque esse é o recurso ideal para se trabalhar com o público com deficiência visual, né? Descrever as imagens do mundo de uma forma clara e objetiva para que eles possam compreender. Mas, devido ao tempo da apresentação, eu vou ser bastante sucinta, tá? Então, essa imagem demonstra uma aluna que está fazendo um exercício de pintura, explorando as cores, né? Então, não é porque meu aluno possui uma perda visual que ele não deve estudar as cores, porque as cores estão nas nossas memórias afetivas, as cores estão nas percepções visuais, nas sensações térmicas, né? Então, nesta imagem, esta aluna está sentada em uma mesa, cheio de potes de tinta, e ela está exercitando, então, essa mistura de cores, de tons, né? Aqui eu trago uma imagem também que é um recurso de acessibilidade para o desenho, né? Que é sentir o traço desse desenho. Então, o professor auxilia a mão do aluno para que ele possa, enfim, traçar o desenho no papel, que ele possa sentir o desenho em alto relevo. E aí eu trago uma referência muito interessante, que é o trabalho da professora Maria Lúcia Batezar Duarte. Ela era professora na UDESC, né? Tem um trabalho maravilhoso dentro dessa área, e é referência para minhas propostas na SIC. Opa! Aqui é uma outra estratégia de desenho adaptado por meio do auxílio de alfinetes, né? Então, o alfinete
delimita o espaço do papel e, por meio desse objeto, facilita o traço para que esse aluno com deficiência visual possa estar explorando essas formas, né? Uma outra possibilidade, né, é acessível ao público cego, e não só na área da pintura, mas é o reconhecimento dos objetos por meio do toque. Então, essa estratégia facilita para que esse aluno consiga depois, com mais facilidade, realizar um desenho ou uma pintura. Uma outra possibilidade é tocar em objetos, né? Como o exemplo do carrinho, objetos que partam de formas geométricas, que depois, por meio dessa forma, ele imagina imagens figurativas. Então, a imagem representa esse exercício, né? Nesta outra composição, é um desenho feito em alto relevo. As linhas em alto relevo possibilitam o toque, e por meio do toque, esta pessoa com deficiência visual, ela pode reconhecer as formas, né? Então, é uma estratégia de desenho acessível. Uma outra possibilidade são as linhas em baixo relevo, né? Aqui é uma releitura de uma xilogravura, por exemplo, né? A partir do toque em uma linha em baixo relevo, este aluno também pode reconhecer a imagem de uma forma mais acessível. Um exemplo de atividade na pintura explorando as texturas por meio de materiais diferenciados, né? Materiais, então, com texturas diferentes, com propostas diferentes, mas para que possa ser inserido nessas pinturas, então, né? Essa imagem demonstra um exercício de pinturas cegas. São 2 alunos com baixa visão. Então, a proposta é que, estudando a obra de Tomio Otaki, eles pudessem ter a percepção dos colegas que têm a deficiência visual total, né? Aqui é um trabalho de releituras de obras de arte. Então, depois de estudar a obra dos artistas, fazer todo o trabalho de audiodescrição, eles puderam criar as releituras. Neste caso, releitura da obra de Salvador Dalí, Anita Malfatti e Juan Miró. Uma outra proposta de atividade que a gente desenvolve na SIC são aulas de cerâmica. E a cerâmica, por ser um material mais tátil, é muito mais fácil e agradável para eles, porque já é algo mais próximo do dia a dia, né? O toque é essencial para o público com deficiência. E, então, por meio da modelagem da cerâmica, primeiro que auxilia nesse processo de desenvolvimento da coordenação motora, que para o público cego é bastante importante, uma vez que nem todos tiveram vivências com a arte, né? Nas aulas de cerâmica também desenvolvemos propostas de criação artísticas, de peças utilitárias. Eles podem conhecer todo o processo de queima dessas peças, né, da modelagem até a queima, conhecer o trabalho de ceramistas importantes, explorar temas variados. Então, esta primeira imagem, por exemplo, demonstra uma das nossas alunas. Ela está aprendendo a modelar uma peça utilitária de cerâmica a partir da técnica do acordelado. Já nesta outra imagem, este aluno está fazendo uma peça artística. Ele modela a imagem de um peixe. É um aluno que hoje está na condição da cegueira, mas esta imagem do peixe é algo muito registrado dentro dele. Então, ele traz toda uma relação de memória, de afeto, com a representação desta imagem, desta figura. Essa imagem é um exercício de modelagem por meio de retratos e autorretratos, né? A maneira como eles percebiam os colegas. Aqui nós realizamos um exercício do toque, de tocar o outro, sentir o outro, para depois passar as impressões por meio da modelagem. Esta foto registra as peças, a nossa produção pronta, queimada, né? Nós temos um forno na nossa sala. Então, como eu disse, os alunos conseguem acompanhar todo o processo, né? Do início ao fim.
Trabalhamos também com a escultura, né, para que eles possam compreender a tridimensionalidade, tanto por objetos do cotidiano, como depois na confecção dessas peças, né? Trabalhamos também a poética de artistas, para que eles conheçam, explorem. Então, aqui nesta imagem, eu trago a produção de um aluno. Estávamos estudando o movimento surrealista. Então, ele, utilizando arame, fita crepe e biscuit, ele traz personagens desse mundo imaginário, né? Seres híbridos, feitos de uma maneira bastante rudimentar, mas que tem um contexto muito grande. Esta outra imagem retrata uma escultura inspirada na Lygia Clark, nas esculturas moles, né? Então, exercícios de proporcionar as esculturas por meio de recortes de papel. Aqui também é um trabalho bastante interessante, estávamos estudando essa relação do que é ver e sentir. E esta aluna, com o meu auxílio, modelou esse coração anatômico. A imagem, ela não tem tantos detalhes, mas esse coração, ele tem curativos, ele tem prego, ele retrata dores emocionais por conta da perda visual, então tem toda uma bagagem de vida, né? E esta aluna também, ela compõe poesias que se relacionam, então, com essas obras. É um trabalho bastante interessante. Aqui também um outro trabalho refletindo sobre o que é ver essas percepções visuais. E aí a gente traz essa frase do filósofo Jacques Rancière, né, que questiona que só se vê aquilo que se olha. Então, este aluno reproduz na escultura o próprio olho dele com uma lágrima, para falar dessa vivência que ele tem com a perda visual. Aqui é um exercício de teatro que a gente estava elaborando, né, e para pensar no teatro, confeccionamos as nossas próprias máscaras de gesso, atadura, para que esses alunos também tivessem essa experiência com o corpo, né? Além do tato com o próprio corpo. Um trabalho de escultura utilizando materiais recicláveis. Aqui estávamos estudando uma série de artistas que trabalham com o conceito da reciclagem, né? E aqui foi feito um castelo, então, utilizando rolinhos de papel higiênico, bandejas de isopor, o próprio isopor, papéis coloridos, né? E aí também temos um projeto bastante interessante na SIC, que é Ações Educativas em Espaços Culturais. Esse é um projeto antigo da instituição, que eu também atuo, colaboro, que tem esse objetivo de proporcionar vivências aos nossos alunos nos espaços culturais da cidade, fomentar essa acessibilidade cultural, apreciação da arte. Afinal, a arte é um direito de todos, os museus e espaços culturais, eles devem estar adaptados para receber esse público, e a nossa proposta é mesmo que esses alunos explorem esses ambientes, que para eles tem um pouco de resistência no começo, mas as vivências são muito significativas, né? Pensar o quanto esses espaços eles precisam de adaptações físicas, eliminação dessas barreiras arquitetônicas, e principalmente as barreiras atitudinais, né? A proposta surgiu porque percebíamos que esses alunos eles não se interessavam por arte, por cultura, ou que eles não eram incentivados a esse fim, né? Não se sentiam pertencentes a esses espaços, não conseguiam se deslocar até os museus, alegavam que esses locais não eram inclusivos e acessíveis, né? E ao longo do tempo, nesses 14 anos quase de caminhada do projeto na instituição, ele tem proporcionado experiências e vivências bastante importantes aos alunos, nesse sentido de romper essas barreiras físicas e atitudinais, para que eles pensem e possam vivenciar que o teatro, que os museus são espaços que também pertencem a eles.
E aí eu trago algumas fotos mostrando vivências que nós tivemos no projeto Família no Museu da UDESC, que é um projeto fantástico, que aproxima pessoas com deficiências distintas ao universo da arte, né? Então, essa vivência foi na Fundação Assis, no ano de 2017. Essas duas pessoas da direita, o Gilson e a Lourdes, que estão segurando bengalas, foram ao museu pela primeira vez neste encontro. Então, são essas experiências que nós buscamos, né? Aqui é uma outra imagem, duas imagens do ano de 2018, no terminal Rita Maria, aqui em Florianópolis. A exposição era do artista Moisés Campigoto. Ele trabalha com a confecção de esculturas recicláveis, e a proposta é que esses alunos pudessem ter essa interação com o artista, pudessem tocar nesses trabalhos e aprender também a se deslocar nesse espaço. Um outro parceiro da SIC é o MASC, né, o Museu de Arte de Santa Catarina. Nesta imagem, estávamos com um grupo bastante expressivo para visitar o 6º prêmio, o Marco Antônio Vilaça. Então, o MASC tem um trabalho excepcional com a SIC há muitos anos, né? Tem uma relação bastante próxima, bastante direta, importante. O Museu Histórico de Santa Catarina, no ano de 2019. Nessas duas fotos registram a exposição do artista Gabriel Bonfim. A proposta dele era criar uma exposição acessível ao público cego, baixa visão. Então, havia uma série de pranchas táteis para que o público pudesse interagir com essas obras, tocar, colocar vendas nos olhos, se colocar na condição de uma pessoa com deficiência visual. Camila, desculpa te interromper, mas só para, se puder, encaminhando para a finalização, só por conta do nosso tempo. Tá, já estou acabando, tá? Aqui também mais duas fotos do Museu da Escola Catarinense, né, no ano de 2019, também uma proposta de exposição acessível, e é isso. Obrigada e fico muito contente de estar participando deste evento. Obrigada, Camila, pela tua fala. Eu até me perdi aqui no tempo com a profundidade das obras dos alunos, né? Mas então, passo a palavra para Janaí. Vou compartilhar aqui a minha tela. Janaí, tá aí? Estou aqui. Então, boa tarde a todas, todos e todes. Vou falar da minha experiência, né, com alunos surdos no Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Palhoça Bilíngue, né? Então, já tinha me apresentado o meu sinal e o Campus Palhoça Bilíngue, né? Esse é o sinal, né? Que é do IFSC. E falar um pouquinho sobre a questão da língua de sinais, né? A imagem também se sinaliza, então já pode ir passando para o segundo. Para você entender um pouco esse universo dos alunos surdos, você precisa entender a questão da língua, e língua é cultura. Então, assim, diferentemente de outros públicos, o surdo, você precisa entender a língua dele, você precisa aprender a língua, você precisa ter um sentimento de empatia, se colocar no lugar dele para se comunicar com ele. Então, assim, a língua de sinais é uma língua como qualquer outra, né? Então, assim, tem todas as características de uma língua, fonologia, morfologia, sintaxe, todas as questões. É uma língua que é composta, bem resumidamente, tá, gente? Ela tem a questão dos 5 parâmetros, que seriam as 5 principais características, tá, da língua de sinais, que seria a questão da configuração de mão, uma forma, né, do sinal, por exemplo, né? Por exemplo, assim, essa aqui é uma configuração de mão, né? Um ponto de articulação, que é onde começa esse sinal, né? Então, eu posso fazer, por exemplo, assim, que é onde começa o sinal aqui, por exemplo, assim, aqui no meu queixo, né? Um movimento, que é esse movimento, né?
a orientação para cima, para baixo, né? E a expressão facial ou corporal, né? Que também faz parte da questão do sinal, né? Da língua de sinais, né? Então, isso é muito importante aprender, que a língua de sinais não é universal, né? Cada país tem a sua língua de sinais, e dentro do mesmo país tem regionalismos, né? Como acontece em línguas orais, a língua é uma expressão viva, né? Então, ela está sempre modificando e aprendendo, né, com a questão cultural e com a questão do tempo. No outro slide, a gente tem a questão da astrologia, né, que seria a questão do alfabeto, né, que é um empréstimo das línguas escritas para as línguas de sinais. Né? Então, a gente vê que, às vezes, no nosso caso aqui da Libras, né, a língua brasileira de sinais, ela acontece somente utilizando uma mão, tem algumas línguas de sinais que utilizam as duas mãos, né? Então, a gente utiliza pronomes próprios para falar o próprio nome, né? Então, no caso, você utiliza as letras para a pessoa saber, né, o nome de um shopping, de uma rua, né? E então, assim, mais ou menos é utilizado para isso. Ele serve como um recurso mínimo para se comunicar para o ouvinte que não teve oportunidade de aprender língua de sinais. Ele serve como um princípio de comunicação com a comunidade surda. No outro slide, a gente vai ter uma outra característica da língua de sinais, que é os classificadores. Né? Então, os classificadores são maneiras de descrever visualmente uma imagem. Né? Então, assim, ali você pode perceber que você vai fazer uma linha, por exemplo, assim, uma linha ondulada, uma linha reta, uma linha horizontal, uma linha vertical. Então, você vai utilizar essas questões para você descrever a imagem. Então, o classificador, ele serve justamente para isso, né? Para te auxiliar na descrição de imagens, né? Então, você trata de uma língua que é visoespacial, é uma língua que acontece, você enxerga, e ela acontece num movimento no espaço, né? E o classificador, ele serve justamente para te auxiliar nessa língua visual, você descrever também imagens, né? No outro slide, aparece o lugar onde eu trabalho, que é o IFSC Palhoça Bilíngue, né? Então, assim, é o lugar onde que é um lugar destinado... Perdão, Janaí, tô no slide, certo? Não, já passei desse aí, tá. Eu estou próximo. É porque eu tô apertando aqui e não tá passando. Só acho que deu uma travadinha. Tá, okay. Vamos ver aí. Mas, o lugar que eu trabalho é um lugar da educação de surdos, tá? Então, assim, é um lugar da comunidade surda. Isso é muito importante. Por quê? Porque a comunidade surda, ela é composta de surdos e de todas as pessoas que estão envolvidas nisso. Então, as famílias de surdos, pessoas que compartilham da mesma língua, intérpretes, professores, enfim, é uma grande comunidade composta não somente de surdos, surdos e ouvintes que compartilham uma mesma língua, que é a questão da comunicação, né? Então, assim, esse é o lugar onde eu trabalho. Então, atualmente, as atividades que eu vou mostrar são as atividades do ensino médio, do curso de comunicação visual. O IFSC é uma escola técnica que ela tem tanto as disciplinas comuns ao ensino médio, como as disciplinas técnicas, né? Então, nesse curso eu ministro uma disciplina técnica, que é de linguagem visual, e a disciplina de artes. Pode passar, por favor? O meu lugar de fala é bastante importante. Então, eu sou ouvinte, né? Estou num processo de aprender a língua de sinais, que é um processo como qualquer outra língua. Ele te exige dedicação, te exige gostar, te exige afinidade, te exige contato com falantes, né, com sinalizantes da língua de sinais, né? Não é um processo fácil, como qualquer outra língua, ela precisa de uma entrega, né? Você precisa sair do seu lugar de conforto e entender o outro, entender a expressão do outro, né? E como qualquer outra língua, tem expressões que são intraduzíveis. Então,
nessa questão das expressões intraduzíveis, por isso que é muito importante você aprender essa língua, né? Você ter esse contato com esses alunos. Então, eu sou muito sincera com os meus alunos surdos, eu consigo me comunicar com eles, não perfeitamente, com muitas falhas, porque eu não sou fluente, né? Mas estou me preparando para isso. Mas ter esse posicionamento de sair do meu lugar e tentar conversar com ele, tentar sinalizar com ele, essa troca que faz com que esse aprendizado seja bastante rico, né? E o público surdo e os intérpretes e toda essa comunidade surda é uma comunidade muito generosa, né? Então, eles realmente, como o mundo, a grande parte do mundo ela é ouvinte, eles estão muito mais preparados para nos entender do que nós entender a eles, né? Pode passar para o próximo. Como toda língua, ela passa por mudanças, né? Ela passa por adaptações. Então, assim, o sinal de arte também é uma questão que atualmente anda muita gente pesquisando, e antigamente esse sinal de arte era ligado mais a questões físicas, como um desenho, como pintura, né? Então, era mais ligada a isso. Então, assim, atualmente, como a arte não é somente prática, mas ela é sentimento, ela é pensamento, né? Ela tem toda uma expressão do cognitivo também. Então, atualmente, o sinal de arte que se utiliza é esse. Então, é um sinal que não está mais ligado ao concreto, né, que também vem fruto da comunidade surda, de estudos, de conceitos também com relação à própria questão da arte, né, principalmente a arte contemporânea, né? Então, você tem toda uma arte conceitual que ela não está mais, muitas vezes, atrelada à questão da materialidade, né? Então, atualmente, assim, a gente anda até discutindo conceitos também com relação à arte. Pode passar, por favor? Para você, tem alguns aplicativos que te facilitam para você poder aprender, né, uma língua. Então, a língua de sinais ela vai te ajudar um pouco, mas nada como entrar na comunidade surda e ter contato com surdos, né? Então, esses são 2 aplicativos. E os cursos de língua de sinais, que é o próximo slide, a qual realmente você vai ter contato com usuários, né, da língua de sinais, com pessoas surdas, né, as quais que realmente você vai poder ter esse embate, né, na presença, né, no contato, que é isso que a gente fala, né? Então, você está ali realmente sentindo, vendo a expressão, vendo o movimento do corpo, que você vai conseguir se comunicar. No próximo slide, eu vou trazer sobre algumas questões sobre metodologia de artes para surdos, né? Então, assim, ainda tem muitos estudos para falar sobre isso, né? Então, assim, a metodologia de artes para surdos envolve várias questões, mas uma delas que eu vou trabalhar, que é no próximo slide, ela trata sobre a questão do letramento visual e da leitura de imagens. Então, é muito importante que você consiga perceber essa leitura de imagem através dos elementos compositivos, né, de cada imagem, porque não basta ver, a gente aprende a ver. Então, assim, não é o fato do surdo ser vidente que ele vai conseguir ler uma imagem, né? Ou como nós também, muitas vezes não sabemos ler imagens, não sabemos entender esse universo. Por isso que a gente fala ler, porque tem toda uma parte desenvolvida para a gente poder descrever essa imagem, né? O plano de expressão, o plano de conteúdo, né? Então, tem toda uma série de metodologias para aprender a ler imagens. Isso é muito importante, tanto na questão dos surdos, que às vezes não existe vocabulário, então você tem que criar conceitos e criar ali, por isso os classificadores que eu falei antes me ajudam nessa descrição da imagem, como também para eles entenderem conceitos e saberem o que realmente significa, né, em várias questões. Outra questão, que é o próximo slide, é o tempo da imagem, né? Então, assim, para a comunidade surda, muitas vezes o professor ouvinte ele está falando, mas o aluno surdo, a pessoa surda, ela está olhando para o intérprete. Então, não adianta você estar mostrando uma imagem, né, num PowerPoint, num livro, esse aluno ele está prestando atenção na língua de sinais.
né? Quando o professor não sinaliza, ou mesmo quando o professor sinaliza, ele está olhando para você que está sinalizando e não olhando para a imagem. Então, é muito importante esse tempo da imagem. Você mostrar a imagem, voltar para você ou para o intérprete, explicar a imagem, sinalizar, voltar para a imagem novamente e voltar para a sinalização. Então, não é concomitante. Nós, ouvintes, nós conseguimos ver e ouvir ao mesmo tempo. A língua de sinais, ela é visual. Então, assim, eles não conseguem olhar ao mesmo tempo para os detalhes da imagem e para a sinalização. Então, a gente tem um tempo de imagem, um tempo de apreensão que é outro, né? Outra questão que é muito importante que eu trago é a questão da formação docente, né? Que é o outro slide. Então, assim, a formação docente, ela é fundamental para quem queira trabalhar com surdos, para quem tem interesse e para todos, né? Porque, assim, a questão da comunidade surda, ela está extremamente atrelada à questão dos ouvintes, né? Então, é nós que devemos aprender a língua de sinais, né? E eles não falam porque não escutam, né? Os surdos, eles não têm problemas cognitivos. A única questão deles é uma questão linguística. E a questão linguística, ela parte por uma série de questões, de conceitos, de comunicação, de fala, enfim, de subjetividades, de identidades. Então, assim, a formação docente, ela é muito importante para entender esse público, né? Entender como trabalhar com esse público surdo, né? Outra questão que a gente tem também que especificar é a questão da identidade, né? Então, assim, o público surdo, ele não é um público homogêneo como qualquer outro, né? Então, ele traz as suas subjetividades, traz as suas identidades. Então, assim, tem surdos, sim, que são oralizados, tem surdos que gostam de escrever, outros não, tem surdos que têm mais facilidade de aprender a língua portuguesa escrita, outros não, tem surdos com ainda resquício auditivo, que gostam de música, que escutam música. Então, as identidades surdas são infinitas. Então, assim, é muito importante para a gente não tratar como uma caixinha, né? Como uma questão homogênea, né? Isso é bastante importante. Outra questão que eu vou trabalhar é a questão da cultura surda, que é o próximo slide. A cultura surda, ela envolve a subjetividade surda que está ligada à questão linguística, né? Então, assim, na cultura surda nós temos artes surdas, né, feitos por artistas surdos, os quais depois eu vou trabalhar rapidinho, o teatro surdo, a poesia surda, o cinema surdo, vídeos. Então, assim, como é uma língua visual e depende do movimento, muito das expressões artísticas, comunicacionais, enfim, todo um universo, ele está atrelado aos vídeos. Então, hoje, um grande canal de comunicação e de expansão e de divulgação da cultura surda são canais como o YouTube, por exemplo, né? E a literatura surda que trata desse universo, né? Onde você se comunica de várias outras formas, além de somente escutar, né? Aqui a gente tem também uma questão de um quadrinho, né? Onde aparece, né, os pais, né, almoçando ou jantando, e ao mesmo tempo que eles estão comendo, eles conseguem sinalizar, e o vizinho, né, um amigo do menino, ele fala assim, que legal, se os pais usam língua de sinais, então eles podem conversar com a boca cheia. Como língua é cultura, várias questões da comunidade surda são culturais. Então, sim, eles conseguem sinalizar que é a fala, né, que é a língua, e conseguem realmente estar fazendo as refeições deles, e várias questões, né? A questão do olhar é muito importante, você ter essa troca de olhar. Quando você passa entre um surdo e outro, é importante você pedir com licença, porque você está quebrando, né, a comunicação deles. Então, tem uma série de questões que no dia a dia a gente acaba aprendendo como questões de educação da própria cultura surda, né? Então, assim, é muito importante quando você tem contato, você se apresentar com o teu sinal, né? Então, assim, ter esse respeito a essa cultura. Para trabalhar isso, algumas atividades que eu faço com alguns alunos são as histórias manuais,
né, onde os alunos surdos contam a partir da sua mão as suas histórias, né? Então eles desenham, trazem a sua subjetividade a partir da própria mão, que é uma expressão da língua de sinais, né? O corpo, as expressões faciais e as mãos, né? A sinalização, né? A datilologia identitária é outra atividade também que eu faço com os alunos surdos. A datilologia, como eu falei para vocês, é um empréstimo da língua portuguesa. Então, por exemplo, assim, minha letra é o J, né? Então, eles pegam a primeira letra do nome deles, né? E eles transferem isso para uma expressão visual, né? O que essa primeira letra do meu nome em língua de sinais pode trazer da minha identidade, né? Que traços identitários, subjetivos eu posso trazer a partir dessa datilologia identitária. Outra questão que é trabalhada também, né? Aí outras datilologias identitárias, então você vê tanto a questão racial, quanto a questão de orientação sexual, quanto questões com relação a questões de gosto, né? Ou objetos, ou cores, enfim. A língua de sinais, no outro slide, ela trata da questão expressão, né? Então, a expressão é um fator gramatical. Então, se eu falo a palavra alegre, eu tenho que fazer uma expressão alegre. Se eu falo o sinal triste, eu tenho que fazer uma expressão triste. Então, essa é outra atividade que eu fiz com eles para a gente também se perceber nisso, né? Porque quando você, entre aspas, anula a expressão de um surdo, como você pode sinalizar algo com outra expressão, né? Então, essa foi uma das atividades. Outra questão é você, no próximo slide, é você tentar registrar o teu nome sinal, né? Como o meu é esse. Então, tem também o desafio de você desenhar o teu sinal que envolve movimento, que envolve configuração de mão, que envolve toda uma série de questões que é da própria língua, né? Então, eles desenharem o seu nome, né? Sinal, uma expressão gráfica. Outra questão também é utilizar a forma da mão. Então, foi utilizada que formas essa mão traz, que você pode criar imagens a partir dessa forma, né? Então, onde eles desenharam a forma da mão e criaram outros desenhos a partir do que isso significa, dos índices, né? Do que isso significa. Pode passar. Desenhos com os dedos também, né? Então, todo o universo surdo ele é muito centrado na questão das mãos, tá? Agora eu vou passar rapidinho alguns artistas, pode passar, por favor. A arte surda, tá? A expressão de artistas surdos, então pode ir passando, que eu vou comentando para a gente não ultrapassar o tempo. Então, assim, grande parte da sistematização da arte contemporânea surda é uma arte que está centralizada nos Estados Unidos, tá? Então, é uma arte estadunidense, tá? Grande parte das expressões, embora a gente tenha artistas surdos do mundo inteiro, tá? Então, assim, aqui a gente tem o Chuck Baird, que é um artista estadunidense, e vocês vão ver como esse universo, essa subjetividade surda, pode ir passando as imagens, essa subjetividade surda ela aparece na questão da sinalização. Então, aqui ele faz o sinal de cores e ele mostra a cor, né? Depois ali você tem o sinal de tartaruga e ele mostra a tartaruga. Então, tem uma questão de sinal, imagem, imagem, sinal, uma questão do referente concreto, a questão da forma, né, do classificador que ele pega a partir da forma da mão, quais flores você pode dialogar com isso, né, já que esse universo é um universo visual, né, a Nancy Hurk, que é uma ativista também surda, todos são artistas surdos, esses aí, tá? Então, assim, como a gente pode estar vendo isso, ó, a representação da língua de sinais que precisa ter movimento. Então, vocês lembram do Nu Descendo a Escada, do Duchamp? Ali aparece as mãos em movimento para dar esse sentido, né, de uma imagem parada que deu o sentido do movimento da língua de sinais, né? E ela também critica muito a ausência
do público surdo na história da arte. A gente tem uma arte extremamente elitista, racista, branca, hétero, né? Ocidental, né? Então, assim, onde estão os artistas negros, surdos? Onde estão os artistas surdos na história da arte? Né? Então, a gente tem um desconhecimento muito grande dessa história da arte, que tem um certo apagamento. Então, ela faz uma crítica utilizando ícones da história da arte, como a Mona Lisa, Frida Kahlo, etc., e coloca fazendo sinal de surdo. Então, pode passar, esses são outros artistas surdos que vocês vão ver que sempre tem uma recorrência com relação às mãos, a esse universo, que é um universo de subjetividade da comunicação, né? Então, assim, você tem aí mãos que são estilizadas, artistas israelenses, você vai ter grafiteiros, vai ter cartunistas, vai ter fotógrafos, né? Artistas gráficos, todos que trazem o seu universo, né, visual do como entender o mundo através dos olhos, né? Falar, sorrir, né? Chorar, se angustiar através das mãos, né? Através de uma língua que é visual, né? Então você tem artistas que, como a Annie Silver, ela pega para a questão da arte pop, né? Então ela transforma um pouco esse universo também para o universo surdo. E passa só um pouquinho mais rapidinho aí as imagens, aí tem a Galaudê também ali. Enfim, gente, esses são alguns artistas que eu trouxe como referências, né, para a gente ver que a arte contemporânea, ela traz essa subjetividade, né, de artistas surdos que são formados em universidades, tá, como nós, como muitos de nós, e que trazem, sim, questões desse universo, que é um universo que muitas vezes ele é excluído da sociedade, porque assim, ó, se eu vejo um cartaz de uma palestra de sei lá, sobre pintura, eu não posso ir nessa palestra, porque eu sei que eu não vou ter intérpretes lá. Se eu quero ir ao museu, eu não vou ter intérpretes lá, eu não vou ter um público que vai me atender, que vai poder conversar comigo, entende? Então, assim, em vários locais eu sou excluído. Do cinema nacional, muitas vezes não traz legenda. Um cinema que é patrocinado por impostos públicos. Então, muitos dos filmes nacionais falados não são acessíveis ao público surdo. Então, esse público surdo, ele realmente depende muito da questão da empatia, de nós querermos aprender a língua de sinais e sairmos da nossa zona de conforto. Porque só assim, a questão do surdo é uma questão social. É a sociedade que precisa entendê-los, né? Então, seria isso. E obrigada. Uau, gente, cada fala é um universo que se abre, né? Uma vastidão, assim, tanto da experiência de vocês, de dicas de como trabalhar, do que pesquisar, para que se atentar, né? Como seguir essa formação profissional que a gente está tendo agora. Enfim, vou abrir aqui para perguntas, se vocês tiverem. Gente, vamos aproveitar a oportunidade, né, de conversar com essas mulheres, mas aqui também no nosso planejamento temos essa última pergunta, né? Para a gente discutir a partir da experiência, da vivência de vocês, das suas vivências que são cotidianas, né? Quais são os desafios para a inclusão na contemporaneidade? Se vocês puderem fazer uma fala sucinta. Até porque eu acho que elas também colocaram essa situação já nas falas, né? Agora a Janaí colocando o desafio que a gente tem e a gente não se dá conta disso. Essa que é a verdade. Eu acho que foi uma apresentação admirável por parte de vocês, de um universo, muitas vezes, que a gente não tem conhecimento, né? E é um desafio, acho que é um desafio para a universidade, né? Dar conta dessa questão, que é difícil, e da própria sociedade como um todo, né?
das escolas, né, de receber todas essas questões importantes, né, nesse universo, e, enfim, como é que a gente lida com tudo isso. Então, fica a temática dos desafios para vocês falarem um pouquinho mais, talvez, os desafios, talvez, de cada uma de vocês no seu trabalho, e também eu queria salientar o desafio da escola, né? Porque uma coisa é você estar, por exemplo, em um lugar que receba essas pessoas e que tenha um tratamento diferenciado, ou, né, que preveja essas questões. Mas como ficam as escolas, as instituições, os museus, né? Os espaços culturais, né? Como é que se recebem essas pessoas? Por que que até hoje isso não é colocado? Quer dizer, quanto que falta nas políticas públicas também essa discussão da inclusão, né? Então, passo para você. No caso dos alunos surdos, é uma questão bastante séria, porque assim, muitos docentes e professores e professoras, eles não consideram um aluno surdo. O aluno surdo é o aluno do intérprete, ou da intérprete. Então, assim, não chegam perto desse aluno por uma questão linguística, né? E o aluno é do professor, a mediação, o diálogo, toda a questão da comunicação é responsabilidade do professor. E o intérprete ou a intérprete, muitas vezes ele não é formado na área de artes, a grande maioria não é formada, né? Então, assim, muitas vezes você tem uma fala que esse intérprete, ele não tem essa formação para estar passando todo esse conteúdo, e a responsabilidade sua enquanto um docente, né? Então, com o público surdo, o fato dos professores não buscarem formação, não irem atrás da língua de sinais, assim, porque eu não tenho aluno surdo, não tenho que me importar com isso, né? Mas no total, no Brasil atualmente, são 10 milhões de surdos no último censo, muito mais agora, e esses surdos estão inseridos em famílias. Então, assim, cabe sim à universidade, aos docentes, irem procurar, sim, cursos de Libras, instituições ou cursos de Libras online, porque é responsabilidade nossa. O aluno é o nosso aluno que está ali, né? E o aluno, ele percebe quando o professor não olha para ele, não sabe dizer um oi, não sabe dizer um bom dia em língua de sinais, não sabe se apresentar em língua de sinais, porque esse aluno é o aluno do ou da intérprete, né? Então, isso é muito triste com o público surdo, sabe? Então, assim, eu vejo isso diariamente, né, no meu cotidiano, com os meus alunos que são excluídos socialmente, né, em todos os aspectos, né? Então, muitas vezes, eles estão sozinhos na sala e chega no recreio, com quem eles conversam, se durante a sala só tem um intérprete que sabe língua de sinais. Então, a gente precisa de políticas públicas em todas as esferas para que a língua de sinais seja uma prática, né? Desde da educação infantil, né, até a universidade. Por que se aprende inglês e espanhol e não se aprende a língua brasileira de sinais? Né? Então, se dá uma prioridade para línguas estrangeiras e esquece uma língua que é de brasileiros, né, e brasileiras, e pertence a gente. Então, essa é uma fala que eu gostaria de deixar. Obrigada. Eu gostaria de dizer também que penso que desafios para inclusão na contemporaneidade se resumem em duas coisas: a garantia de direitos, né, e políticas públicas que garantam o acesso das pessoas com deficiência na sociedade como um todo, no trabalho, na educação, na saúde, cultura, transporte, e que essas leis que já existem sejam mantidas e que não haja retrocessos, né? Se a lei existe, ela tem que ser mantida e tem que ocorrer. E penso também que um grande desafio para que a inclusão aconteça para o público com deficiência, de modo geral, é a superação das barreiras atitudinais, né? Pensar que
as pessoas com deficiência, primeiro, devem ser vistos como pessoas, como indivíduos capazes de aprender, de trocar experiências, é um ser humano com subjetividades e que a sociedade só vai ser justa a partir do momento que a gente respeitar a diferença do outro, né? E esse é o grande desafio, pensar que qualquer um de nós somos pessoas suscetíveis a adquirir uma deficiência. Portanto, a gente tem que respeitar o outro, aprender com o outro. Antes de tudo, ele é um indivíduo, cheio de subjetividades, né? Uhum. Eu queria fazer uma colocação também, porque quando a gente fala em inclusão, sempre vem à mente, assim, de modo geral, né? Nada é, né? Nada é sempre, mas de modo geral vem à nossa mente a educação especial, né? Quem são aqueles que são elegíveis para essa educação especial e quem não são? E nós temos um público, né, com o qual eu lido e, assim, sou apaixonada e já lidei também com os alunos com deficiências, com síndromes, enfim. Hoje eu atuo com os alunos com indicadores de altas habilidades de superdotação. E o que eu tenho visto, nós temos constatado nos nossos estudos e na nossa vivência, é que muitas das pessoas desconhecem que o público das altas habilidades, ele é um público que faz parte da educação especial, ele precisa ser incluído, ele tem as políticas públicas que garantem esse espaço para eles, e muitas pessoas desconhecendo ou por preconceito, às vezes por ignorar isso, muitas vezes esse público é deixado a segundo plano. É importante ressaltar que esses indivíduos, apesar de eles apresentarem uma alta habilidade em algumas modalidades, em enfim, em algumas áreas do conhecimento, né? Alguns com uma inteligência muito acima da média, em algumas áreas artísticas, ou, né, nós temos a inteligência criativa e produtiva, nós temos a inteligência acadêmica. Esses alunos podem ter destaque em uma ou mais áreas do conhecimento, porém, muitas vezes, eles também podem ter uma assincronia que apresenta uma dificuldade em outras áreas também. E eu ainda nem estou falando daqueles com dupla excepcionalidade, que seriam os dois extremos. Eu estou citando essa sincronia, por exemplo, da maturidade, né? O desenvolvimento emocional diante do desenvolvimento físico, cognitivo, e alguns desenvolvem talentos de um modo que são impressionantes, né? Essas habilidades, esses conhecimentos acima da média, e muitas vezes eles têm um sofrimento enorme, porque eles são incompreendidos, às vezes pelos familiares, às vezes pelas pessoas que o cercam, por ignorarem mesmo esse fato, né? E aí na escola, muitas vezes já escutamos muitas falas daqueles que dizem assim: ele não é um superdotado, então ele deve ser bom em tudo. Se ele é bom se ele é tão criativo, se ele é bom em artes, por que ele não vai ser bom também na matemática? Então, nós temos relatos de alunos que entram em depressão, que se isolam, e aí eles se tornam realmente excluídos, sabe? Porque eles não têm esse espaço. Então, a nossa função é estar divulgando isso, essa temática que é tão importante, e alertar que, se é difícil, aqueles que já têm um reconhecimento na sociedade, de que fazem parte, né, desse público da educação especial, que tem direitos, né, garantidos por lei. Então, que dirá aqueles que ainda não são reconhecidos, mesmo tendo tudo isso em lei, né? Os que já têm ainda passam por tantos desafios, né? O preconceito, a falta de oportunidade, a invisibilidade, né? A falta de acesso, acesso físico, acesso intelectual. Agora, imagina também os outros. E pelo fato deles terem um destaque tão grande numa área, as outras dificuldades que eles possam apresentar são muitas vezes desprezadas, e isso causa uma grande angústia para eles. Muitas vezes eles não se compreendem porque, por exemplo, às vezes os interesses deles não batem com os coleguinhas da mesma idade, porque eles têm uma maturidade ou um tema que não é interessante aos demais. E aí eles se excluem ou são excluídos. Então, o bullying é uma constante, sabe? Apelidos, são muito solitários alguns deles.
Alguns são bem resolvidos, alguns têm uma boa estrutura, mas isso é muito mais raro. Às vezes, para nós, chegando no NAS, alunos, né, para serem avaliados na educação, com as suas habilidades, para verem se tem indicadores de superdotação, se são elegíveis ou não, mas não porque eles estão apresentando algo, uma produção acima da média, porque os pais não sabem mais o que fazer com eles, porque eles estão isolados, eles estão em sofrimento, eles têm problemas, às vezes, psicológicos. Não quer dizer que isso seja inerente às altas habilidades, mas é algo que se cultiva, algo que é criado mediante a falta de informação e de conhecimento da própria sociedade, né? Então, muitas vezes eles vêm não porque eles estão se sobressaindo, mas porque eles estão em sofrimento. Então, esse é um desafio muito grande para nós. Nós estamos abrindo vários polos, né? E esses polos, eles são de altas habilidades, são salas, né? São os AEEs de altas habilidades. E ali nós temos professoras, que são duas pedagogas, uma que fica mais, digamos assim, por trás dos bastidores, vamos usar um termo assim, e a outra que trabalha diretamente com os alunos, né? Algumas, elas fazem mediação, elas fazem parcerias para poderem dar conta. Essas professoras, elas reclamam demais para nós, que quando elas estão na universidade, elas não têm uma cadeira, elas não têm algo que exija delas, que tenha esse tipo de formação, que as preparem para receber esse público, sabe? Muitas vezes, quando tem, é opcional, e às vezes elas podem ou não fazer. Quando chegam lá, vem a importância disso, para que elas possam ter esse respaldo agora. E elas entram também numa situação onde é que elas têm que reaprender. Então, é um grande desafio que a gente passa, né? Em primeiro lugar, pelo reconhecimento pela sociedade de que esse público faz parte, sim, da educação especial e que eles podem estar em grande sofrimento e correndo risco, né? E sem contar aqueles que, conforme a sua vida difícil muitas vezes, o não reconhecimento e a falta de oportunidades, muitas vezes podem, sim, nós temos exemplos de grandes mentes muito inteligentes, né, acima da média, mentes criativas que não são utilizadas para coisas boas, né? Então, assim, a sociedade é quem perde, né? Perdemos esses talentos, às vezes, até para marginalização, muitas vezes, né? E somos um povo criativo, um povo muito rico em cultura, mas esse é o grande desafio que nós temos em todas as instâncias, né, relacionadas à educação especial, e não só a educação especial, que quando a gente fala de inclusão, são aqueles vulneráveis, né, são as etnias que são deixadas, relegadas a sempre marginalizadas, né, são aquelas pessoas que estão em extrema falta de condições socioeconômicas, né. Então, a inclusão vai muito além só da educação especial, né? Essa é a minha contribuição, é a minha reflexão sobre esse tema. Muito Obrigada. importante a sua reflexão também. E a questão da inclusão é um tema para todos, inclusive para essa sociedade na qual estamos, né? Não só para a escola, para a educação, mas é para todos, né? É uma questão cultural também. E eu agradeço muito a contribuição de vocês hoje ao nosso projeto integrado. Agradeço muito a participação também do Giliard e da Stephanie, fazendo o papel dos intérpretes aqui conosco. E aprendi muito com vocês. Eu agradeço muito a presença de todos e principalmente a equipe do Projeto Integrado, essa grande equipe que é muito competente, que está aqui conosco hoje, e agradeço muito a todos. Passo a palavra para a Lígia, então. Muito obrigada. Obrigada, gente. Só tenho a agradecer, assim, o quanto essas falas serviram para compor um universo muito maior, assim, e abrir a nossa percepção para essa necessidade da gente se sensibilizar, né? Então, agradeço muito também a equipe do PI, as convidadas, a Giliard, ao José, que está nos bastidores. Quem está nos bastidores é tão importante, né?
E espero que a gente siga nessa comunicação entre a universidade e as especialistas que estão ali no campo, né, o tempo todo no cotidiano, trabalhando. A gente precisa disso também para a nossa formação, tá? Muito obrigada. É isso, fechamos? Fechamos. Estou muito grata também. Muito obrigada. Vânia e Janaí e Camila pode se despedir e aí eu encerro a gravação. Bom, eu já agradeci, mas né, nunca é demais. Eu estou muito feliz de ter participado com vocês, aprendi bastante também. Eu agradeço essa oportunidade e esse carinho com que vocês né, nos trataram até aqui e nos receberam também. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela atenção. Eu amo o DESC. Eu também quero agradecer, eu acho que foi uma experiência muito importante, de muitas trocas, de muito conhecimento, conhecer o trabalho das outras colegas, né? E que bom que a universidade se preocupa, né? E de se aproximar dessas práticas de inclusão, de acessibilidade. Muito obrigada.